na Epístola de Hebreus, no capítulo 10 da Epístola de Hebreus. Nesta noite nós vamos pregar a palavra de Deus. Epístola de Hebreus, capítulo 10, está antes de Tiago, a Epístola de Hebreus. Nesta noite nós vamos pregar uma palavra muito séria nesta noite. E o meu objetivo nesta noite, quero que todos ainda permaneçam em pé, para nós lermos a Bíblia. Nesta noite, a trazer esta mensagem para você, não é atingir ninguém, mas é abrir a sua mente, a minha mente, acerca do perigo espiritual que nós estamos correndo, se negligenciarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso eu quero pregar no livro de Hebreus, no capítulo 10, e no versículo 25 a seguir desta noite. Quantos acharam o livro de Hebreus? Digo amém? Muitos ainda não acharam, né? Mas eu vou ler para a gente ganharmos tempo nesta noite. Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz desta maneira: não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, por tanto mais quando vemos que o dia se aproxima. Presta atenção nesse versículo agora. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior severo o castigo julgais vós ser considerado dignos aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Amém, né? Pode se sentar os irmãos e bater palmas bem forte para Jesus. Mais forte as palmas, Jesus. Aleluia. Eu quero que preste atenção nesta noite na palavra de Deus. Eu vou te dar um tema nessa mensagem para você entender em torno do que esta mensagem vai girar. Preste atenção. Cristo pode ser crucificado nos dias de hoje? A mensagem vai girar em torno disso para você compreender a mensagem nesta noite. Cristo pode ser crucificado ainda nos dias de hoje? E aqui, esta epístola para ler. Eu me deparo com esta epístola, uma das epístolas praticamente para mim, a epístola mais linda do Novo Testamento. Porque nesta epístola ela foi escrita com o objetivo de responder algumas objeções do povo crente, do povo cristão, que haviam sido dispersos por causa da perseguição, ali do capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, quando os crentes se dispersaram por toda parte do mundo. Então, o termo que passou a ser usado foi o termo chamado dispersão, que eram os crentes que estavam morando, os discípulos judeus que estavam morando fora da Palestina, morando na dispersão. O escritor do livro de Hebreus, nós não sabemos quem é anônimo, mas ele escreveu o livro de Hebreus para responder aos crentes que haviam se convertido do judaísmo algumas perguntas que estavam surgindo e eles estavam tendo que responder para os judeus. O livro de Hebreus foi escrito aproximadamente em 64 depois de Cristo, antes da destruição do templo de Jerusalém. E nesse tempo ainda, o templo de Jerusalém foi escrito em 70, foi destruído em 70. A morte de Cristo, o templo dos judeus foi destruído. Mas o livro de Hebreus foi escrito para responder, vai prestando atenção nisso, perguntas que eram feitas para os cristãos, porque os cristãos eles eram deparados com perguntas tais como desta maneira assim: o mestre de vocês, aonde está o sacerdote de vocês, porque eles não tinham sacerdote? Aonde está o templo de vocês, porque vocês não dizem ter templo? Porque vocês, a Bíblia diz que Jesus não entrou em templo feito por mãos humanas, mas o templo dos crentes não era feito por mãos humanas, mas era o eterno dos céus. Os judeus estavam fazendo essas perguntas para os crentes, dizendo: aonde está o sacerdote de vocês? Aonde está o templo de vocês? Os judeus perguntavam para os crentes. Aí então, o escritor de Hebreus sentiu-se motivado pelo Espírito Santo de Deus a mandar esta carta para os crentes que estavam dispersos na dispersão, respondendo essas perguntas que eles, ao serem indagados pelos judeus, não tinham respostas. Então ele disse aqui, meus irmãos, ele começou a mostrar a superior aliança que foi feita com o povo de Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, Deus mandando ali, eu vou voltar um pouco atrás para vocês entenderem, formulando a lei. Existiam 7 períodos, 7 estágios
na Bíblia Sagrada que chamam de 7 dispensações. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, quando Eva foi criada e Adão foi criado e estava inocente no jardim do Éden. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência, né? A dispensação da consciência, quando o homem pecou e então começou, meus irmãos, a ter que viver abaixo da consciência. A terceira dispensação foi a dispensação patriarcal do governo humano, logo após a Torre de Babel ali ser parado com a construção da Torre de Babel. A quarta dispensação, preste atenção, foi a dispensação da lei. Até então, meus irmãos, a dispensação da lei, aqueles que pecavam não sabiam o que era o pecado. Eles tinham consciência do que era o pecado só por causa da consciência. Mas o pecado não era imputado como pecado porque não havia lei. Em 1513, aliás, antes de Cristo, Deus manda Moisés libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e então entrega as leis para Moisés passar para o seu povo. A partir de 1513 antes de Cristo, o povo que pecasse e transgredisse as leis já estavam desobedecendo as leis de Deus. Sabe por quê? Porque a lei foi dada, a Bíblia Sagrada diz, como condutor a Cristo. Até Cristo vier, a lei estava conduzindo a Cristo, sendo sombra das coisas futuras. Meus irmãos, agora eu quero que vocês entendam. A primeira lei, o primeiro pacto que foi formulado foi com sangue. Presta atenção. Precisou matar o animal para dar início à lei. Eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada nesta noite. Eu quero que você vá entendendo. Abra a sua Bíblia Sagrada. É no livro de Êxodo, no capítulo 24. Abra lá para você entender nesta noite. Sangue, quando você vai abrir no Êxodo 24, significa vida. Eu quero que você entenda por que muitas pessoas hoje em dia estão crucificando Cristo. A primeira lei, a lei serviu de espelho. Ou seja, você não pode pegar um espelho para querer se limpar o seu corpo se você estiver sujo. Porque se você for querer se limpar com o espelho, você vai sujar o espelho. Você vai chegar diante do espelho, presta atenção o que a lei servia, e vai olhar para o espelho vai demonstrar para você se você é feio mesmo ou se você é bonito. Você chegar diante do espelho e vai ver, puxa, como eu sou feio mesmo. Ou puxa, como eu sou bonitinho mesmo, né? Porque o espelho ele mostra a realidade. E até a primeira lei, presta atenção, foi vigorada com a morte de animais com sangue, para que todos a partir daquele momento, a partir da morte daquele animal, a partir daquele sangue aspergido sobre o povo, viesse a ser responsável pela sua própria vida, se depois continuasse a pecar, a transgredir as leis de Deus. Êxodo capítulo 24, versículo 5 e versículo 6 nos diz desta maneira, presta atenção, quando Deus deu a lei, na quarta dispensação, a dispensação da lei para o povo de Israel que estavam saindo do Egito, nos diz desta maneira, Êxodo 24, versículo 5 e versículo 6, diz desta maneira, em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da lei ou da aliança e leu perante o povo. E eles disseram, tudo que o Senhor falou faremos e obedecemos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis que o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas as palavras. Este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Viu aqui? Que a partir do momento, quando Deus deu a lei para o povo de Israel, ali em cima do Monte Sinai, Moisés desceu do Monte Sinai e falou todas as palavras que o Senhor lhe tinha falado em cima do monte. E o povo disse, tudo isso que o Senhor falou para você, nós vamos obedecer. Agora o que Moisés fez? Moisés pegou, matou animais, matou bode, matou carneiros, pegou aquele sangue e aspergiu, ou seja, colocou, selou o livro da lei com sangue. E pegou aquele sangue, veja bem, a vida de um animal, pegou aquele sangue que simboliza a vida e jogou sobre o povo. Sabe por que ele fez isso? Porque ele disse, a partir de hoje é o que está querendo a palavra de Deus dizer. Todos aqueles que transgredirem, todos aqueles que desobedecerem esses preceitos, esses mandamentos, o seu sangue, a sua vida, se ele for morto, será sobre a sua própria cabeça. Sabe por que isso aconteceu? Porque foi preciso, meus irmãos, sabe do que? Uma vida ser morta para que as pessoas viessem a obedecer a lei. E o que eu quero te dizer nesta noite, sabe o que é? É que a partir do momento que as pessoas começaram a ouvir a lei de Deus e começaram a transgredir a lei de Deus, a lei ainda que foi dada em 1515, 1513 para Moisés, eles deveriam ser mortos por causa da desobediência. Agora, eu quero ler para você em Números, no capítulo 15, no versículo 30 e no versículo 31, para você ver o porquê que a lei vigorou a partir dali com sangue. Números capítulo 15, versículo 30 e versículo 31 nos diz desta maneira assim. Preste atenção para você entender. Capítulo 15, versículo 30 e 31 diz assim: agora as pessoas já não tinham mais desculpa.
É como eu disse para você, antes da lei, as pessoas pecavam e o pecado não era imputado. Mas depois que Deus deu a lei para Moisés, depois que aquele sangue foi aspergido sobre o povo, então as pessoas que transgredissem o mandamento, as leis que Deus tinha dado, eles deveriam ser mortos, o sangue daquelas pessoas eram sobre a sua cabeça. Nos diz assim 15 e 30 e 31. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais ou dos estrangeiros, ou injuriar o Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor, violou a sua lei. Esta pessoa será eliminada e o seu pecado estará sobre a sua cabeça. E é por causa dessa violação, por causa daquele sangue que foi aspergido sobre o povo, esta pessoa deverá ser morta segundo a lei que Deus deu para Moisés. Ali no livro de Hebreus nós temos: toda pessoa que peca, toda pessoa que quebrava a lei de Moisés, com 2 ou 3 testemunhas, deveriam ser mortos sem piedade. Aí o escritor de Hebreus, respondendo a pergunta para os crentes, ele diz: tanto maior castigo cuidais vós, ser merecedor daquele que pisar o sangue da aliança, profanar o sangue que foi santificado. O que está acontecendo? Vai prestando atenção. Alguns crentes ali, que eram judeus, eles, devido às perseguições que eles estavam passando, eles estavam voltando para trás. Olha a seriedade, voltando novamente a entrar dentro do templo e a matar cordeiros, a sacrificar animais novamente. Sabe o que eles estavam querendo dizer com isto? É que aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquilo que os judeus fizeram com Jesus, cuspindo em Jesus, chicoteando, transpassando o lado de Jesus com a lança, aquele sangue que desceu na cruz do Calvário, não estava valendo mais nada para eles. Por que não estava valendo mais nada? Porque eles voltaram novamente para trás. Eles deixaram novamente, sabe o que? O sacrifício de Jesus, e voltaram novamente no templo a matar cordeiros, a matar animais. E o escritor de Hebreus está dizendo: cuidado, maior vai ter vocês um castigo maior, porque vocês estão crucificando novamente Cristo na cruz do Calvário. Agora a mensagem se torna séria. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, vai prestando atenção, elas estavam dentro da igreja servindo a Deus, elas vieram lá do pecado lá fora, algumas saíram do mundo da prostituição. Como eu saí do mundo das drogas, muitos irmãos saíram do mundo das drogas, entraram dentro de uma igreja evangélica, onde a palavra de Deus estava sendo pregada. A pessoa reconheceu que era pecador e que precisava purificar o seu pecado através do sangue de Cristo. Veio diante do altar, aceitou Jesus. Jesus com seu sangue purificou aquela pessoa. Jesus com seu sangue perdoou aquela pessoa, justificou aquela pessoa do crime que ela praticou lá fora, da prostituição que ela praticava lá fora, e agora fez o casamento desta pessoa se tornar melhor. Começou a dar saúde para o corpo físico desta pessoa. E agora, mais tarde, essa pessoa recebe dons espirituais. Vai prestando atenção, e está em cima do altar pregando a palavra de Deus como eu estou. Agora, mais tarde, ela vem diante do altar cantar hinos animadores para a congregação, dizendo que Deus está contigo, dizendo que o mar que você está passando, ele vai se abrir, Deus já te dá vitória. E agora, mais tarde, esta pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, chega aqui e fala em mistério, e Deus usa esta pessoa, vai prestando atenção, para falar com as pessoas do banco. Agora, mais tarde, esta pessoa vai tendo experiências com Deus. Só que acontece uma coisa: mais tarde as lutas começam a vir sobre esta pessoa, mais tarde as provas começam a vir sobre esta pessoa, e ela começa a ir caindo da fé, ela começa a degradando espiritualmente, e de repente esta pessoa volta para trás, está lá no mundo novamente, está lá no meio das drogas novamente, está lá no meio da prostituição novamente, está lá dizendo que tudo aquilo que ela recebeu aqui dentro de uma igreja não valeu nada. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer, sabe o que é? Que aqueles que estavam violando a lei de Moisés, eles seriam condenados apenas por 2 testemunhas, por causa do sangue de bode, de animal, de cordeiro que foi aspergido sobre o povo. Aí o escritor de Hebreus diz: tanto cuidado tomais vós, porque vocês vão ser condenados mais ainda, porque agora não foi sangue de animal, agora não foi sangue de cordeiro, agora foi o sangue do próprio Filho de Deus, que deixou seu trono na glória, veio para a terra para nos dar vida eterna, aquele que cresce. E agora a pessoa veio da igreja, restaurou o seu lar, recebeu pão, foi usado por Deus, e agora está lá fora no pecado novamente, na prostituição, nas drogas, profanando o sangue de Jesus. O castigo, diz a Bíblia Sagrada, desta pessoa será maior do que aquela pessoa que estava sobre a lei de Moisés. Sabe por quê? Preste atenção. Porque esta pessoa aqui dentro, hoje, como eu estou aqui pregando a palavra para você, eu saí das drogas. Eu tenho vários companheiros meus que estão nas drogas. Eles dizem: puxa, mas como o Ivan mudou? Como pode? Ele fumava, ele bebia, ele roubava carros. Quantos assaltos ele fez em Curitiba? Agora a vida dele mudou. E eu estou
estou dizendo, sabe por que a minha vida mudou para os meus companheiros? Eu estou dizendo para eles, a minha vida mudou porque eu tive encontro com Jesus. Olha, rapaziada, a Bíblia diz, eu sempre digo para eles, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, vocês não têm o direito de me acusar disso mais, porque eu reconheci o sacrifício daquele moço que foi crucificado na cruz em Jerusalém. Eu reconheci que o sacrifício dele, que aquelas gotas que caíram no chão, aquelas pessoas que estavam embaixo da cruz dizendo, soltem Barrabás, é como se estivesse dizendo, queremos os demônios e não queremos esse moço que está pendurado na cruz do Calvário. Eu digo para meus amigos, eu aceitei, eu reconheci tudo isso. Agora vamos dizer que depois, vai prestando atenção, eu largo tudo isso e volto novamente para as drogas, volto para o pecado novamente, me desvio. Eu fui usado muitas das vezes, como aqui estou sendo usado nesta noite, para dizer para vocês que nós precisamos de um Salvador. E agora eu estou lá no pecado, lá no meio da prostituição, das drogas, correndo de polícia novamente. Estou dizendo, sabe o que? Que aquela experiência que eu tive dentro da igreja, que aquele sangue que foi derramado cerca de 2000 anos atrás em Jerusalém, não valeu nada. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso publicamente com a minha própria vida, porque os meus amigos vão dizer, se fosse tão bom ser crente, se fosse tão bom servir ao Senhor, como eles estão dizendo, o Ivan, ou a pessoa, você, ou eu, quem for, que esteve dentro da igreja agora está fora, não estaria conosco aqui fora novamente. A Bíblia diz que essas pessoas não têm mais condições se não saírem desse estado. Abra a tua Bíblia Sagrada no livro de Hebreus, no capítulo 6. Abra sua Bíblia Sagrada lá para você entender nesta noite a pregação da palavra de Deus. Hebreus capítulo 6 e versículo 6 nos diz desta maneira, olha só, outra hora a pessoa estava dentro da igreja, outra hora a pessoa estava sendo usada em profecia, agora aquela pessoa está novamente nas drogas, fumando, destruindo o templo do seu Espírito, do Espírito Santo, e as pessoas estão olhando de fora e estão dizendo, olha, mas aquele não é aquele crente que dizia para nós que nós precisamos abandonar as drogas, a prostituição, mas como pode, ele está agora numa situação como nós, está pior do que nós agora. O que adianta nós ir para dentro da igreja se aquela pessoa foi lá dentro e saiu de lá e está aqui fora pior do que nós? Os crentes que fazem isso se tornam pior, porque a Bíblia Sagrada diz assim, que o espírito maligno, quando sai do homem, depois anda por lugares áridos e não achando lugar para repousar, volta para a mesma casa. A pessoa não, já está caindo da fé e volta e entra para o corpo do crente, e o estado da pessoa se torna mais crítico do que o primeiro. E agora toda a humanidade, toda a sociedade, todos os teus parentes, os teus amigos podem dizer que o sangue de Jesus Cristo não vale nada, porque se valesse, o crente que fez isso, que está desviado, não estaria fora da igreja, estaria dentro da igreja servindo a Cristo Jesus. E eu quero te provar isso na Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus, capítulo 6 e versículo 6, que nos diz desta maneira, assim o livro de Hebreus 6 e 6. Presta atenção. E caíram, sim, é impossível que outra vez se renovem para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia. Talvez na tua Bíblia esteja vitupério. Ignomia quer dizer vergonha. Aqui está falando, no contexto da passagem aqui, está falando de crentes que, aqui ó, que provaram a doutrina de Cristo, crentes que provaram o poder do mundo vindouro, o batismo com o Espírito Santo, crentes que se fizeram participantes dos dons espirituais e caíram no pecado. A Bíblia diz, visto que estão crucificando novamente para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomia, o expondo à vergonha pública. Tem Bíblias que diz, por que a pessoa está fazendo isso? Por que a pessoa está nesta condição agora? Porque ela veio dentro da igreja. Olha o perigo que nós estamos correndo. É como eu disse, o tema da mensagem, Cristo pode ser crucificado no dia de hoje? Hoje muitas pessoas dizem, meu Deus, como o povo judeu foi carrasco, como o povo judeu pode rejeitar o seu Salvador. Mas você que está aí no banco e um dia esteve aqui pregando a palavra, um dia esteve dentro da igreja evangélica dizendo glória a Deus, dizendo só o Senhor é Deus, tu és maravilhoso mesmo, agora está nas drogas novamente, agora o teu lar que outra hora teve paz, alegria, está destruído, e as pessoas estão dizendo que isso não é verdade, que o sangue de Jesus não serve. Observe hoje como a sociedade está zombando do Filho de Deus, como a humanidade hoje está zombando de Cristo. Oramacanto, oramachaya, levante as mãos e diga glória a Deus. Ramachanterion de caramachon de cantorarai. Preste atenção. Muitas pessoas estão expondo Cristo à vergonha. Olha, o que está acontecendo? Eu sempre digo que contra fatos não há argumento. Sabe por que muitas pessoas, principalmente os desviados, eles não encontram forças para voltar?
Pergunto, como a pessoa pode voltar novamente? Como a pessoa pode sair do pecado novamente? Se aquele que concede arrependimento, se aquele que pode purificar a pessoa está sendo envergonhado pelaquela pessoa que outra hora experimentou o renovo com o Espírito Santo, experimentou o batismo com o Espírito Santo, tudo concedido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Deus não poupou o seu próprio Filho. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E muitas pessoas experimentaram a vida eterna, mas agora estão chegando fora da vida eterna. É por isso, preste atenção, que um crente, uma pessoa que está parada nos caminhos do Senhor, não consegue voltar, porque para ela mesma, ela está crucificando novamente Cristo na cruz do Calvário. É como se a pessoa estivesse voltando lá há 2000 anos atrás e estivesse no pé da cruz, dizendo assim para Cristo que está sendo lá crucificado, levando chicotadas na cruz, lá no pé da cruz, essa pessoa que está aqui já 2000 anos para frente, dizendo: olha gente, esse sangue que vai cair aí, esse sangue vai cair sobre a minha vida, mas eu já experimentei esse sangue não vale nada, esse sangue não tem poder de purificar a vida. É como se estivesse junto com aquela multidão dizendo: soltem Barrabás, soltem, mas este homem negue a cruz, porque este homem não tem poder para fazer nada sobre a minha vida. Muitas pessoas estão dizendo isso não com a sua boca, mas com o seu testemunho, que eu estou querendo dizer. Você está levando Cristo à vergonha publicamente. E eu quero que você nesta noite se desperte. Sabe por quê? Se desperte porque o seu sacrifício custou sua condenação. A pessoa, se não procurar sair desse estado, será muito mais pior, será muito maior do que uma pessoa que está lá no catolicismo, do que uma pessoa que está lá no espiritismo ainda sem conhecer e sem experimentar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu te digo nesta noite, por favor, não crucifica a Cristo mais. Mas como pregador crucificar a Cristo? Crucificar a Cristo com a sua vida, que outra hora esteve aqui dentro. Contra fatos não argumento. Você não pode argumentar, eu não entendo, sabe? Me perdoa as franquezas que eu vou usar aqui agora. Eu não entendo por que as pessoas desviadas não querem voltar para Jesus. Eu tenho feito visita em algumas casas e oro pelas pessoas, a pessoa cai possessa de demônios. Mas na primeira vez que a pessoa aceitou Jesus, a pessoa veio na igreja possessa de demônios sim, mas reconheceu o sacrifício de Cristo, aceitou Jesus, aqueles demônios saiu, e depois ela não ficou sendo instrumento de demônios não, mas ficou sendo instrumento de Cristo para pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Mas agora a pessoa caiu, a pessoa está desviada, e nós vamos visitar, orar por essa pessoa. Esta pessoa está caindo possessa novamente, e expulsamos o demônio, e perguntamos para essa pessoa: você quer voltar para Jesus? Você quer vir para Jesus novamente? A pessoa disse: ó, não, eu não quero voltar para Jesus, mais tarde eu volto para Jesus. Eu não vou voltar para Jesus. E a pessoa sabe que a situação dela está num estado difícil. Sabe por quê? Todos os crentes que foram crentes, eles estão desviados, eles sabem para onde recorrer, mas não querem recorrer. Porque a primeira vez que eles estavam no lamaçal do pecado, a primeira vez que eles estavam nas drogas, como foi o meu caso, como foi o caso de muitas irmãs, que praticamente o seu casamento estava sendo destruído, veio para a igreja, conheceu Jesus, aceitou Jesus, o casamento dessa pessoa voltou a ser restaurado. A pessoa se libertou das drogas, ela encontrou em Jesus a solução dos seus problemas, ela encontrou no sacrifício de Jesus a solução dos seus problemas, mas agora está caindo novamente. Ela sabe que precisa voltar, mas não tem forças para voltar e não quer voltar. Muita da gente prefere ficar possessa de demônios, expondo Cristo novamente à zombaria, expondo Cristo novamente à cruz do Calvário. Meu Deus do céu, olha o perigo que nós estamos correndo se rejeitarmos tamanho sacrifício, se rejeitarmos tamanho investimento de Deus para nós. Foi o maior investimento de Deus para a humanidade. Deus não poupar o seu único filho, aquele filho querido que estava com ele, mandou para morrer na cruz do Calvário por mim, por você. E agora você está fora dos caminhos do Senhor, mas há uma esperança ainda para você. Através desta mensagem eu sei que a tua consciência está se despertando, e no momento do apelo, Jesus Cristo pode te receber novamente, os teus pecados ser lançados no mar do esquecimento, e você ser perdoado por Jesus Cristo aqui nesta noite, e não ser condenado para o inferno de jeito nenhum por causa da vergonha que você está expondo Cristo com a sua vida. Levanta suas mãos e diga graças a Deus. A pessoa que está nesse estado, ele se torna cada vez pior. Não adianta procurar outros meios, não adianta procurar solução em outros cantos para você restaurar o seu lar, para expulsar o demônio da sua vida que não sai. É somente através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
Por que nós hoje expulsamos demônios aqui na frente do altar e perguntamos para os demônios se eles gostam do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Eles dizem que não, eles odeiam este sangue, porque esse sangue é o único que tem poder de te tirar do pecado e te perdoar do pecado e te fazer uma nova criatura. É o sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. E agora, se a pessoa está, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, depois de ter falado em mistério, depois de ter cantado hinos aqui de consolo para a igreja, está lá nas drogas novamente, quem pode tirar essa pessoa de lá? Ninguém pode tirar essa pessoa de lá, a não ser o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Mas como tirar a pessoa de lá se a pessoa não quer? A pessoa prefere ficar no estado crucificando a Cristo novamente lá na cruz do Calvário. E essa pessoa, como eu disse para você, um abismo chama outro abismo. A pessoa vai sempre mais se aprofundando no pecado. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro aqui na segunda epístola de Pedro. Abra sua Bíblia lá para você ver que eu estou falando para você. Está dentro da Bíblia Sagrada. Segunda epístola de Pedro nos diz assim acerca daquelas pessoas que já experimentaram o conhecimento da verdade. Talvez você diga, oh, eu não sou crente, eu não aceitei Jesus ainda, então essa palavra não tem poder, ela não está mexendo comigo. Mas eu te digo uma coisa, a partir dessa mensagem também você não tem mais justificativa. O objetivo do Evangelho é tirar a inocência das pessoas, é conscientizar a humanidade que eles precisam de um Salvador. E todos aqueles que ouvem uma mensagem e se morrem no erro nunca terá justificativa, porque dentro de uma igreja evangélica ou de uma forma pessoal alguém esteve anunciando Cristo, o Salvador que ela precisa ter. Mas se ela recebeu e depois está fora, está nas drogas, está na prostituição novamente, eu digo uma coisa, é só mesmo a misericórdia de Deus para fazer essa pessoa se conscientizar e sair lá do pecado novamente. O epístola de Pedro, 2 Pedro nos diz desta maneira, o versículo 20 diz desta maneira: se depois de terem escapado das contaminações do mundo, está falando com crentes que estiveram dentro do Evangelho, mediante o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e se deixarem novamente serem vencidos por aquela velha criatura novamente, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor for não tiverem conhecido o caminho da justiça, o caminho de Cristo, do que após conhecer e voltarem novamente atrás, apartando-se do mandamento santo que foi dado a esta pessoa. Como eu disse, a porca lavada voltou para o lamaçal e o cachorro voltou para o seu próprio ponto. Olha a seriedade, olha o perigo que você está correndo, que está distante do caminho do Senhor. É como se você estivesse saindo do pecado, saindo da sujeira, mas agora novamente se enfincado lá dentro, porque aquilo que te lavou, aquilo que te purificou, não teve poder de te conservar muito tempo. Sabe por que acontece isso? Olha o que diz a Bíblia aqui. Por que muitas pessoas param? Por que muitas pessoas deixam de Cristo? Justamente porque os prazeres do mundo engodam esta pessoa. O que é engodar? Começa a seduzir esta pessoa aos pouquinhos, e essa pessoa vai ser seduzida aos pouquinhos, e de repente essa pessoa está enlaçada, o diabo puxa a corda e essa pessoa está lá no pecado, no meio da sujeira novamente, e todo mundo olhando para essa pessoa e dizendo: eu não vou mais para a igreja, é como eu, que aquele santo, que as rezas que ela faz não levam ao céu, porque só Jesus pode conduzir ao céu. De repente, quando a minha mãe está quase entrando para dentro da igreja evangélica, Deus está quase finalizando o trabalhar dele na vida da minha mãe ou da minha família, eu volto novamente para o pecado. Eu estou lá com 38 na cintura, correndo de polícia novamente. Estou eu lá aparecendo em casa meio-dia novamente, por causa que estou passando a noite em roubos, em fumos novamente. E a minha mãe diz: puxa, que adianta eu agora para Jesus? O meu filho esteve lá dentro. Se fosse tão bom assim, por que ele voltou para trás? Se fosse tão bom assim, ele estaria lá dentro ainda, permanecia até o fim. É por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero dar um alerta para você nesta noite que está pensando em desistir também. Você que está pensando em parar nos caminhos do Senhor, olha o perigo que você está correndo se parar no caminho do Senhor. Não, leve até a vida, leve a tua vida até a morte, porque vencendo a morte, você ganhar a coroa da vida quando Jesus Cristo tocar a trombeta, a igreja subir, ou quando a morte tocar no seu corpo físico e o teu espírito sair desse corpo e entrar na glória, Jesus te dá a coroa da vitória. Não pare no caminho de Cristo. Não pare, não pare. O escritor de Hebreus ainda diz assim, porque o cenário, eu quero que você entenda, o cenário do que está acontecendo na escrita de Hebreus é que os crentes estão correndo o perigo de voltar para o judaísmo. Eles estão correndo o perigo de voltar a matar animais novamente e dizer que o sangue de Jesus, aquele homem que foi crucificado, não teve poder nenhum. Esse é o cenário do livro de Hebreus. E o escritor de Hebreus está dizendo desta maneira: olha,
Vocês não resistiram até o sangue ainda para desistir. Olhem para o modelo de vocês, aquele que foi levado à cruz do Calvário e derramou seu próprio sangue para vos trazer a salvação. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que esta epístola está dizendo. E eu te digo nesta noite, a tua vida, ela pode melhorar. Ela pode voltar a mudar se você aceitar Jesus Cristo. Se você renovar a sua aliança com Deus. Entendo algo nesta noite. Nós já vamos finalizar a mensagem. A partir do momento quando Deus fez aliança com o povo de Israel em 1513, Ele disse para a nação judaica: olha, enquanto vocês estiverem dentro da minha aliança, enquanto vocês estiverem em conformidade com a aliança que eu dou para vocês hoje, a partir de hoje, a nação de vocês será um reino sacerdotal. Nenhuma nação terá o poder de tirar vocês da terra de vocês, porque vocês vão lutar contra outras nações e vão vencer todas, porque vocês estão dentro da minha aliança. Esse sangue desse bode, desses carneiros que foi aspergido sobre o livro da lei, sobre a cabeça de vocês, enquanto vocês estiverem dentro desse padrão da lei, vocês vão ser um povo invencível. Mas a partir do momento que vocês quebrarem a lei, a partir do momento que vocês rejeitarem os meus mandamentos, outras nações virão contra vocês, vão tirar vocês da própria terra de vocês. Vocês vão ter que andar errantes como vagabundos e errantes por face da terra, entre outras nações. Eles violaram, preste atenção, o povo de Israel não andou em conformidade com esta lei. A nação do norte aliás, em 740 a.C. saiu do mar. O que vai aspergido sobre eles? E também saiu do mapa, porque foi, sabe para onde? Para a Babilônia. Foi levado e sofreu um monte no Império Babilônico. Depois também com Ciro, e assim até voltar para a sua terra novamente. Sabe por quê? Porque violaram a lei de Deus. Agora você vai entender, sabe o que é isso? Na nova aliança, no sacrifício de Cristo, tu não precisa mais animais. No Filho de Deus que Ele deu para morrer por mim e por você, para nós sermos salvos no período da graça. Sabe o que aconteceu? A sua vida era uma bênção. Enquanto você estava valorizando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, enquanto você estava dentro do padrão da morte de Cristo, obedecendo a palavra de Deus, eu posso perguntar para todas as pessoas deste ano, como está a sua vida agora? Ele disse que é uma miséria. Mas como era a sua vida quando você seguia Jesus? Ele disse, era uma bênção. A minha família era uma bênção. E pergunto, como está agora? Está um fracasso. Sabe por que acontece isso? Porque agora as pessoas estão quebrando a aliança. As pessoas estão crucificando Cristo novamente. E como Cristo pode abençoar uma casa, como Cristo pode abençoar um lar, a vida de alguém que está zombando dele com a sua vida, com o seu testemunho. Eu quero te dizer uma coisa: se você quer parado nos caminhos do Senhor, você não adianta orar tanto por você, não adianta você pedir tanta oração para os pregadores, que isso não vai resolver. Você precisa renovar a sua aliança com Deus. Quando você renovar a sua aliança com Deus novamente, os demônios já vêm contra você, aí ele não tem poder, porque como aquele sangue que foi aspergido lá no Egito, antes da lei ainda, na porta, nos umbrais do povo, o anjo foi passar para destruir o povo, mas não podia, porque quando ia, viu sangue aspergido na porta das casas. Assim, se você renovar a sua aliança com Jesus, nesta noite, se você renová-la, os demônios já vêm contra você, mas já viu o sangue de Cristo na sua vida, a marca de Cristo no teu corpo, e vai ter que bater retirada. Os demônios que estão no teu lado, vai ter que bater retirada, mas você vai ter que renovar a tua aliança com Deus nesta noite, para você ser restaurado, a tua família, o teu lar, as portas se abrir para você novamente. Não vai adiantar só orações, não vai adiantar só intercessões nossas. Isso pode te beneficiar, sabe? Ainda pode te beneficiar, sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, a Bíblia diz desta maneira, que a vontade de Deus, muitos coríntios, os cristãos coríntios estavam ignorando. Ele disse, o Paulo escreveu, não ignoreis que a vontade de Deus pode trazer ao arrependimento. É por isso que muitas pessoas católicas vêm dentro da igreja e é curada. Ela é curada, sabe por quê? Por causa do sangue de Jesus, da graça do nome de Jesus. Porque através de uma cura, Jesus se dá a conhecer à pessoa católica que Jesus é vivo, que Ele é real, e que essa pessoa precisa de um Salvador. Mas com o crente não é desta maneira. Com o crente ele já experimentou. Ele não precisa saber que Jesus é real, que Jesus é Salvador, porque ele já experimentou, porque ele já esteve dentro, porque Jesus já usou ele, e agora ele está fora. Com Jesus, o crente é diferente que está parado. E a gente pode até orar, como estou dizendo para você, a favor da sua vida. Você sabe por que Jesus vai fazer isso com você? Para demonstrar para você que ainda Ele te aceita novamente. Mas você aproveita a cura divina para destruir mais o seu corpo físico no mundo das drogas.
Você aproveita as revelações aqui de bênção, de porta de emprego que Deus está abrindo para você que está desviado. Talvez você que está nas drogas para comprar mais drogas, para profanar mais o nome de Jesus, para profanar mais a aliança que Deus tem com você. Oh, aleluia, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, volte para Jesus nesta noite. Nos coloquemos todos em pé neste momento. Oh, Rabacaramachandaramahaste Comachandaramagai Xanderamassuri de Caramachoderamahaya. Feche todos os olhos neste momento, feche. Coloque a sua mão no seu coração agora, que Deus vai falar com você agora. Até agora eu usei a Bíblia para te demonstrar isto. Ramachodecai. Eu não quero ninguém com o olho aberto agora, todos com o olho fechado. E agora passe a refletir. Você que é parado nos caminhos do Senhor. Quantos momentos agradáveis, todo mundo com o olho fechado. Você passou dentro de uma igreja evangélica quando você estava aqui dentro da igreja. Quantos momentos gostosos você teve aqui dentro da igreja, ou na igreja que você serviu a Deus e se desviou. Pense quantos momentos agradáveis você tinha com o teu esposo, e hoje o teu esposo nem dentro da tua casa está mais, porque você largou Jesus, quebrou a aliança que Deus fez com você. E agora você clama a Deus para que o teu esposo volte, mas ele não volta e você chora de angústia. Porque esse Jesus que te tirou a primeira vez do pecado, da lama, está sendo levantado na cruz por você mesmo. As pessoas estão olhando para você e dizendo: olha, não é aquela crente ali que muitos folhetos nos entregou dizendo que nós precisávamos daquele Jesus. Mas olha o lado dela agora. Ela vindo agora da nossa casa pedir ajuda, pedir conselho, porque ela deixou Jesus. Agora muitas pessoas vêm aqui dentro da igreja católica. Outra hora elas viam você, a pessoa católica, a Deus aqui na frente louvar. Agora eu tenho que orar por você, os pregadores orar, e Deus te revelar que você está sendo destruído por demônios, e diante de um altar caído possesso de demônios. E a pessoa católica dizendo: meu Deus, um dia aquela pessoa esteve em cima do púlpito dizendo para mim que Jesus me curava da minha enfermidade, que Jesus me salvava do pecado. Hoje eu estou aqui dentro da igreja ainda católica, mas ela está como eu, ela é pior do que eu, caído possessa de demônios. Reflita como a tua vida era melhor quando você tinha Jesus. Aleluia! Cristo ainda pode ser crucificado no dia de hoje. Você trocou Jesus pelo cigarro, você trocou Jesus por uma calça comprida, você trocou Jesus por uma calúnia que alguém te fez dentro da igreja. Até agora ninguém resistiu até o sangue. Ninguém de nós aqui dentro derramou sangue. Foi posto em uma cruz, mas Jesus foi para fazer tudo isso por você. E você agora está fora. Mas há uma solução para você, há um escape. Se a partir de hoje, você viu o investimento de Deus para você. Deus investiu em Jesus para morrer por você. Jesus investiu no Espírito Santo para deixar o seu trono, para te batizar como Ele te batizou quando você estava na igreja. E agora você está fora. O Espírito Santo de Deus, Ele tinha um trono no céu, Ele não precisava vir para a terra. Mas por causa da morte de Jesus mandou o Espírito para substituir Ele. Agora Ele está aqui na terra para te dar a salvação, e você está fora da salvação porque quer. Não leve Cristo à vergonha pública, não. Riaste caramaia. Charai de comachou de rabagaste caramanai. Nesta noite esta palavra tirou a tua inocência, moça. Nesta noite a palavra tirou a tua inocência, moço, irmão, irmã, Senhor e Senhor que está aqui dentro desta noite. Shoulder de gaste carama, shoulder rabagaste é normal. O Senhor nos mostra, Deus, nessa hora, onde nós